Hoje nós estamos aqui para gravar o segundo podcast aqui na Domo e hoje eu tenho um convidado mais que especial. Foi através dele que eu construí essa empresa, através do legado dele, e é por isso que eu trabalho constantemente para melhorar o transporte, porque eu vi todo o sofrimento dele durante toda a minha vida e eu falei, eu preciso pelo menos tentar fazer a diferença na vida dos outros motoristas, dos outros caminhoneiros da estrada. Estou aqui com meu pai hoje, minha inspiração, meu herói da estrada. Pai, obrigado por você ter vindo aqui. É a primeira vez que o meu pai dá a cara aqui na Domo, desde que eu abri a empresa, faz 8 anos que eu tenho a empresa, e é a primeira vez que o pai vem aqui para a gente gravar alguma coisa junto, e hoje nós vamos bater um papo aqui sobre caminhão e sobre transporte, né, pai? É isso daí. A gente, como diz os outros, caminhão é uma paixão, né? Paixão por estrada, paixão por conhecer esse Brasil e paixão, né? No caso, é você dominar um caminhão pesado. Então, isso é uma paixão que está na veia, né? Da gente. Só quem trabalhou com caminhão sabe o que o pai quis dizer. Você dominar a máquina, sentir o motor vibrar, fazendo força, subindo ou descendo mesmo. Isso é maravilhoso. Ô pai, quando que você começou no caminhão? Olha, eu comecei quando eu estava namorando sua mãe. E a gente resolveu como diz, de juntar as coisas lá e comprei um caminhão. E aí a gente veio aqui para o norte do Paraná. Que ano foi isso? 88. 88. Que caminhão que o senhor comprou? Um 1113 na época. Um 1113. Aí onde que eu comecei, né? Na época, puxando algodão. Entendeu? E aí foi indo. Um pouco de lavoura, um pouco no caminhão e depois foi para a estrada. Mas isso foi, como diz o outro, foi uma coisa e vai puxando a outra e a gente foi indo, evoluindo, conhecendo estrada. Depois a gente mudou o tempo para Joinville, aí Joinville eu comecei a puxar pela Tigre, na época daí você tava, como a outra mãe já estava esperando você, né? Uhum. Aí fizemos Belém, fizemos pela Rodotigre na época, fizemos Rio Branco do Acre, depois demos uma parada e pegamos... Isso era em 89? 89, né? 89. Aí fazia Acre, fazia Belém, Acre em 89. Tudo no 1113. Tudo no 1113. Não tinha, como diz outro, na época não existia comunicação, né? Hoje já modernizou muito, não tinha celular, não tinha nada. Comunicação naquela época era orelhão, né? Não tivesse, né? Se tivesse a fichinha para pôr nele lá. E ainda quando funcionava legal, por quê? Porque quando tem muito orelhão lá que ele era ladrão, sabe? Você botava ele, as moedinhas caindo tudo assim, você não conseguia conversar. E acabava a tal da ficha, pronto, você tinha que ir lá comprar de novo. E nem sempre tinha lugar também que tinha essas fichas. Então tudo era mais difícil, né? Comunicação, para você arrumar um frete, para você chegar em algum lugar, entendeu? Até para a gente se locomover, você ia muito na época eu tinha muito, eu comprava, quase direto eu comprava, acho que era 4 rodas. 4 rodas. Isso, porque tinha... Guia 4 rodas. Isso, guia 4 rodas por causa dos mapas que eles davam, atualizado de estrada. Tinha muita estrada ruim na época. Então era assim. Se fosse só na época, né, pai? Até hoje, né? Hoje ainda piorou, acho que ainda tem estrada ruim, ainda com pedágio ainda para ajudar. Mas... estrada sempre foi uma paixão, né? Estrada, conhecer lugar novo, pessoal diferente, cultura diferente, né? O Brasil é muito grande. Então, você vai do Rio Grande, você vai conhecer uma parte lá, digamos, do norte, nordeste, é muita diferença de cultura, de visão, de vida, de tudo. Né? Então... E outra foi assim também, muita coisa é paixão, porque eu, por exemplo, eu vi desbravar aquele Mato Grosso todo, entendeu? Sinop ali, que não tinha nada, quando eu fui para lá, no caso não trabalhava com caminhão, fui para trabalhar em garimpo. Mas, por exemplo, você pegava dali, de Cuiabá para frente, era tudo chão. Então, por exemplo, a gente saiu 7 horas da manhã de ônibus, no caso, na época, da manhã, de Cuiabá, para você chegar 10h30 da noite, 11 horas da noite, em Sorriso. Sendo que hoje você pega um caminhão carregado 500 quilômetros, você saiu de manhã, meio-dia, 1 da tarde, 2 horas, você está lá, já no destino.
Legal. O pai, vamos falar, por que que o senhor deixou de ir para a estrada? Olha, na época era assim, não tinha mais uma compensação para continuar, no caso. O tempo que nem estava, vamos falar assim, começou o bitrem. No Brasil começou o governo, acho que mudou na época várias coisas, por exemplo, o petróleo. As alíquotas de estada mudaram, as alíquotas eram no Brasil inteiro uma só, que era do governo federal. Me parece que ele passou para os estados, cada estado virou, fez a sua própria alíquota de imposto em cima do petróleo. O resultado foi justamente quando saiu, acho que mais ou menos o bitrem. Aí, 96, isso, quando 97. saiu o bitrem, aí começou o tanque suplementar, você entendeu? Aí o pessoal viajava muito para o Mato Grosso com tanque suplementar para voltar para Maringá. Eles não faziam outro trajeto porque não tinha a ida para o Pará ou Porto Velho, Porto Seco que eles têm para lá, né? Que ia para a balsa. Então o que eu vi? Não compensava mais o trabalho em si. Aí foi quando, na época, eu parei e fui para a usina, né? Esse convite lá para a usina e aí fiquei, acho que 14 anos mais ou menos, só na usina. 2006 até 2022. Então, mas assim, o desistir de estrada também tem outra pegada, né? A vida, como os outros, a vida é muito curta. E o que a gente tem na vida, assim, teve um trajeto da minha vida que, vamos falar, se eu for falar, eu tenho um arrependimento em si, que foi o tempo que eu deixei de sair de Joinville para mim para o Mato Grosso para mexer com garimpo. Porque eu estava no último ano do segundo grau e a minha vontade era ir para o exército, seguir carreira, porque a minha vontade era ir para a aeronáutica. Então, veio essa ideia de sair, embora para lá eu fui, mas depois fiquei 4 anos. Quando eu retornei, já tinha passado a idade de ir, podia fazer até o concurso para ir para a aeronáutica, mas acaba perdendo aquele interesse, aquele alinhamento, porque na verdade eu queria engajar em exército, seguir carreira pelo exército. E ali dentro, sim, ter uma formação, né? A vontade era essa. Legal. E aí depois... Mas o porquê o caminhão? Onde que teve a semente do caminhão? Semente do caminhão é sempre uma paixão que nasce, né? Não é uma coisa que você Mas nasce nasceu de onde? Quem plantou essa semente? Acho que veio sozinho. Eu tenho, vamos supor, o Tiosni hoje está viajando. Ele trabalha com 30 metros. E ele, o tio Eloy também, já na época tinha um caminhão basculando, trabalhando. Tá? É a catinga do óleo diesel, né? A catinga do óleo diesel, gabina, estrada, domínio do peso do caminhão e as coisas que vão acontecendo que ele faz. Eu sempre mexi com a minha cabeça com aventura, né? Então, quando eu fui para garimpo, já era uma aventura, né? Entendeu? Ficar 4 anos no meio do mato, atrás de ouro, garimpo de mergulho, garimpo de sequeiro, garimpo de draga. Então, são fases, coisas da vida, né? Quais caminhões o senhor já dirigiu? Olha, Scania, Volvo, Tá, mas Mercedes, vamos falar 11, 13, então seria assim. 11, 13, 13, 13, 15, 19. 15, 13, 15, 19, muito chamado de 15 desanima, né? Então, parecia uma frigideira que fritava os pés. Quando eu comprei, eu não sabia que aquilo lá fritava o pé. Você que gosta de 15, 19, escuta essa. Na caixa, quem vai para ali, para Sinop, pessoal, todo mundo conhece ali, acho que tem duas serrinhas ali, né? 2 subidas ali meio pesadas, que é do tombador e da caixa furada, se me falha a memória. Acredite se quiser, né? Eu era obrigado a trocar de pé, não aguentava não. Fritava mesmo, fritava. Os pelos das pernas de quem trabalha com 15 a 9 vai caindo tudo, sabe? No pé ali. Era terrível. EDC, NH. EDC, NH, Scania. O NL10 também, né? O do Tiosni. O NL10, eu acho. Faixa preta, Faixa né? preta. Caminhãozão, eu achava gostoso demais de cambiar aquele caminhão. Muito, muito bonito. Mas é assim, Ford, Ford F600, tem que falar, né? Porque é caminhão. E era assim. Mas são experiências da vida. Que a gente Quanto tempo o senhor ficou na estrada, no caminhão de ponta a ponta? É difícil falar, né? Porque a gente foi para Joinville, depois de Joinville, voltamos para o Paraná. E daí, quando eu vim para o Paraná, então vamos supor,
Uma vez nós fomos para o Acre, carregamos o caminhão no Acre, né? Eu fui carregado pela Rodotigre, descarreguei lá em Rio Branco do Acre, era até estava construindo, a Camargo Correia estava construindo um condomínio muito grande, se não me falha a memória, que é Camargo Correia. E eu carreguei borracha para Campinas, se não me falha a memória, é Campinas ou ali Montemor, acho que é do lado, né? Que era borracha para, eu não lembro se é a Pirelli ou Goodyear. E daí, de lá, e era para voltar para Joinville, fiquemos sem frete no fim de semana, peguei vazio, porque era a colheita de algodão no Paraná, e vim embora ali. Também já ficamos por ali, né? Uhum. Entendeu? Dali você nasceu naquela mesma casa que a gente não tinha nem a mudança, porque a gente veio, comecei a puxar a safra ali e falava, vamos trabalhar aqui, eu vou ficar aqui. Uhum. Aí no fim, deu o tempo de você nascer e nasceu. Aí Depois a gente vai falar do relacionamento pai e filho, distância. Mas, pai, hoje o transporte está passando por desafios, grandes desafios. O senhor passou por muitos desafios, eu estive presente. Mas de que época para cá que a profissão motorista deixou de ter aquele prestígio que tinha antes? é um pouco difícil de falar uma época certa. Eu vejo o tempo mais ou menos, porque não é por causa do bitrem, mas a época que o bitrem começou. Começou muito caminhão na estrada, eu acho que desenvolveu demais vamos falar assim, a agricultura, né, e a pecuária no estado do Mato Grosso, principalmente no Mato Grosso, né, e todos os estados, Rondônia, e isso deu, como é que fala, aconteceu o que eu falo é mais ou menos a coisa da carta frete, onde que ficou monopolizado a parte de abastecimento. Hoje quem vai no Mato Grosso sabe quem domina, não precisa falar quem é, porque eu também não sou contra nem a favor a nada, mas são coisas que acabou prejudicando a estrada. Eu acho que ali para frente quebrou muito os postos que tinha na estrada hoje, que eu conhecia daqui para Campo Grande, acabou tudo. Se tem 2, 3 postos, daqui para lá é ruim até para viajar. Hoje, para quem viaja em longa distância ou que está viajando de uma capital para outra, tem que ficar esperto na estrada, até com abastecimento devido a que acabou aqueles postos que tinha tudo na beira da estrada, foi fechando. Entende? Aí começou também assim, o tempo do bitrem também começou a dar rendimento para motorista. O motorista ganhava super bem, mas só que o pessoal também não queria mais dormir, né? Queria trabalhar, muita droga entrou, muita. Não é só uma questão daquelas para tirar o sono. É muito pó. Eu trabalhei com um cara que cheirava pó direto. Então virou um problema. Na estrada virou. Eu não sei como é que está hoje. E hoje parece assim que o motorista não tem mais aquela responsabilidade vamos falar de ser uma profissão. Parece uma concorrência com um outro. Você entende? Eu trabalho melhor, eu sou o melhor motorista, ou sei lá, tem muita coisa disso. Tem muita gente boa, mas você entendeu? Acho que tem muita gente que está na estrada que parece que não tem mais amor à vida, parece que perderam. Porque acidente, a gente vê acidente de graça. Quanto acidente que se sobe no Mato Grosso é de graça. Acidente que não precisa acontecer, que podia ser evitado, morre gente. Entendeu? Então, eu acho que do tempo do bitrem, mais ou menos que eu lembro, começou a cair muito. Então, por exemplo, melhorou a comunicação, hoje é legal, a comunicação se comunica com todo mundo, com empresa, com tudo, mas estrutura de estrada não existe. Para caminhoneiro, não. Caminhoneiro não existe, por isso acho que... Ficou parado no tempo, o senhor acha? Hã? O senhor acha que ficou parado no tempo? Pior do que parado no tempo, foi abandonado. Porque, vamos supor, antes você tinha mais postos nas estradas, beira de pista. Com o negócio de carta frete, essa parte ali, quem dominou foi grupo lá em cima, assim, que ficaram muito fortes. Eles se tornaram um banco. Por quê? Porque eles recebem, quando eles pegam uma carta frete, eles recebem com 30 dias. Mas eles pagam o motorista à vista. Só depois disso é que você vai poder pegar um cheque deles para passar para outro posto. Então, aqueles postos que tinha na beira de pista, eles foram quebrando, porque eles não aguentavam bancar isso.
É mais ou menos assim que eu vejo. E depois teve também o ICMS que era unificado, então não compensava eu ter um tanque grande, eu poderia abastecer pouco, porque eu chegava em outra cidade, poderia abastecer porque a alíquota era a mesma. E aí Isso. depois que colocou a alíquota nos estados, e aí tipo o estado do Paraná, por exemplo, tinha uma alíquota menor, eu ia lá, colocava um tanque suplementar no meu cavalo de mais 600 litros, 700 litros, então eu ia para o Mato Grosso e voltava sem precisar abastecer. Ou seja, eu só parava nos postos para tomar banho e encostar o caminhão. Exatamente. E é um outro problema sério hoje. Por exemplo, antigamente você tomava banho em qualquer posto. Porque todos os postos tinham. Eles tinham cliente, freguês no caso, e que, vamos falar assim, dentro do negócio deles, tinha condições de deixar todo mundo tomar banho. Acabou. Por quê? Porque tem gente que para num posto só para tomar banho. Você só vai dar gasto o posto. O posto não vende mais petróleo que nem vendia. Então, centralizou, né? A verdade é essa. Então, no Mato Grosso, lá tem uma meia dúzia que domina, mas os outros postos já acabou tudo. Já não tem mais aqueles movimentos. Antes tinha, todos os postos tinham movimento. Então, Eu lembro. por exemplo, São Gabriel do Oeste, São Gabriel do Oeste mesmo, eu lembro que você era pequeno, o posto está fechado. Então, é um posto ou outro que fica aberto. Então, hoje, o que acontece? Quando aconteceu comigo, de vir no Mato Grosso, tempo de safra, naquele tempo, você imagina hoje, e você chegar não achar um posto para você poder descansar. Isso você está falando 2005, 6, 7. É. 8. Você trabalhou até 8. Isso, até 8. Então, não tinha, eu acabei fazendo o quê? O último posto, falei, não aguento mais, porque eu vou dormir no volante. Aí o que eu fiz? Passei por dentro do posto, quando estava na saída, achei um lugar para pôr, deixei o caminhão na beira da pista com o cavalinho virado. Só que você não dorme tranquilo, porque você dormir, você sabe que tem outros que estão na pista que não tem lugar. E de repente o cara bate de frente contigo e você dorme, você vai morrer dormindo. Então você não dormir é legal não. Mas é melhor do que você bater, ou dormir e acordar, o caminhão tombado, alguma coisa desse tipo. É que acontecia muito, né? O pai, hoje, olhando o tempo que o senhor teve na estrada, o que o senhor acha que melhorou e o que o senhor acha que piorou? Então, essa parte, vamos falar assim, o que melhorou? Comunicação, Comunicação, sim, né? máquina. Porque, você entendeu? Caminhão evoluiu demais. Sabe o que eu estava vendo? Um abraço para o Mike aqui do Alô Patrão. Teve um inscrito dele lá, um seguidor, que falou que o freio do Scania de 400, acho que é o Super 460, gerava um freio de 470, 480 cavalos. E aí ele falou que o freio motor do Scania não prestava. Falando de um freio de 470 cavalos. Rapaz, eu olho o motorista desse falar e eu me coloco na posição de motorista, eu sinto até vergonha, pai, porque com as máquinas que vocês trabalhavam, puxando peso e nem freio motor tinha, e quando saiu o freio motor, de freio motor ainda era fraco. O que você fala, pai? Rapaz, cada um vai trabalhando num tempo e vai se adaptando àquilo, né? Então a gente, naquele tempo, é o que tinha. Agora o pessoal hoje tem muita máquina, mas eu acho que falta um pouco talvez, de responsabilidade para trabalhar em cima dela, saber e conhecer ela. Naquele tempo a gente conhecia mais a máquina, porque a máquina era mais simples. Aquele tempo era o tempo que todo mundo brincava, falava que era só abrir o capô de manhã, né? Ver água e óleo e beleza, né? O caminhão mudou, o caminhão se copia sozinho, não precisa nem água e óleo, porque ele acusa no painel. Hoje você tem câmbio automático, aquele tempo você não tinha. Hoje você tem ar-condicionado, aquele tempo não tinha. Aquele tempo só tinha um ventiladorzinho, sabe? Eu dava risada, porque tinha uns que tinham um ventilador um pouquinho maior, então aquele era mais gostoso para trabalhar. Mas era só isso. Pernilongo à noite matava o cara, você entendeu? E hoje não, hoje você tem interclima. Por exemplo, quando eu trabalhei com interclima, o que acontece? Você ia dormir, então eu pegava a minha garrafa térmica, eu jogava, esvaziava, porque ficava atrás da gabina, então ela esquentava o corote, a água do corote. Eu falei, se até esfriar essa água, eu tô morto, né? Então eu ia lá, jogava tudo fora, pegava água gelada e botava lá em cima. Então, quando ele ia trabalhar, ele já ia dormir já. Mas já passou isso, pai. Porque hoje os caras estão colocando o ar-condicionado com um banco de baterias e aí o ar-condicionado fica... Então melhorou demais, né? Vamos falar assim, melhorou, o que não melhorou foi a estrutura para o motorista na estrada. Ele não tem lugar de parada.
Lugar tem que ter lugar de parada. Tem lugar de parada, mas com segurança. O que a gente nunca teve. Nunca teve em estrada, você nunca teve segurança. E tinha para alguém recorrer? Para ninguém. Vai recorrer para quem? E a polícia, pai? Para que serve a polícia na estrada? É complicado, né? Porque eles estão lá para fazer um serviço, né? Mas no Brasil nós temos um vício, né? Que a gente fala muito disso, daquilo, mas acho que de baixo para cima e de cima para baixo tá tudo uma fase muito corrompida. Então o policial é corrompido, mas o caminhoneiro também corrompe eles e assim uma coisa vai puxando a outra. Então o motorista faz isso porque nós temos um vício no país de que eu tenho que me livrar a minha pele, sabe? Mas em compensação, quando todo mundo quer levar vantagem, ninguém leva vantagem em coisa nenhuma. Nós temos uma dificuldade, vamos supor, na estrada, polícia rodoviária tem de todo tipo, tem o cara que trabalha a sério, tem outros que não, tem outros que vira piada, você entendeu? Por exemplo, eu vim uma vez outra coisa tem... Tinha polícia que ela tem que ser esperto, porque senão eles arrebentavam até lacre de placa, só para te puxar o tapete. Então, em outros lugares, você já tinha que ter cinquentão. No tempo da oncinha, acho que hoje eles nem querem saber de onça mais. Naquele tempo era oncinha, você tinha que ter lá já a oncinha para dar para eles. Então era assim, porque caminhão em estrada ruim, você vai ter uma lâmpada queimada, não vai ter boca não. Hoje ainda de LED vai beleza, as carretas seguras, porque ela não queima numa vez só. Agora naqueles tempos não, era só aquela luzinha, você entendeu? Então o soquete ali, que é tudo lâmpada incandescente. Halógeno. Hã? Halógeno. Exato. Então o que acontece? Uma trepidação em buraco que nem tinha, para Mato Grosso, para quem trabalhou vamos falar assim, principalmente de Cuiabá para lá, até Sinop ali era só buraco. A vida inteira foi problemática. Eu lembro da região de Nova Mutum. Nova Mutum era terrível, era terrível. Por exemplo, uma vez de Terra Nova, são 150 quilômetros. Até Sinop eu demorei 5 horas e meia. 5 horas e meia, você imagina, são 150 quilômetros. Você faz em 2, 3 horas, porque é chapadão. O terreno é igual isso aqui quase, são poucas subidas e descidas para caminhão. Então rende a viagem, porque você tem uma velocidade constante, né? Uhum. Agora, você imagina com um buraco, 5 horas e meia batendo a alavanca. E não adiantava insistir não, porque senão você quebrava e aí a coisa pegava. Uhum. Ô pai, qual foi o seu maior desafio na estrada? Tenta lembrar da história aí. Naquela 1519 que eu comprei na época, que era para comprar um 112, não deu, comprei um 1519. Viajei, tirei de dentro da Mercedes, se não me falha engano, de Rolândia. Não sei se tem Rolândia ou se era Arapongas, não tenho uma lembrança. E viajei para Campo Grande, carregado. O cara falou, ó, foi feito um motor dentro da Mercedes. Só que eu não sabia, os caras já tinham rebaixado o cabeçote, então foi cortado um pouco o pistão em cima. Cheguei em Campo Grande, fui para Bodoquena e ia carregar para o Rio de Janeiro. Quando eu vou chegar, porque os caras pediram carona para 2 postes, os 2 postes pesavam, em vez de ser 12 metros, a carretinha tinha 12, tinha 14 metros, passou 2 metros para trás. A polícia me parou, tá? Ficamos negociando ali, quando negociamos que era para retornar para botar de outra maneira, beleza. Aí quando eu fui dar a volta, o cara falou, ó, tá saindo água pelo escape. Dei risada, né? Eu falei, tem que sair fumaça, pô, não? Como é que vai sair água pelo escape? Aí beleza. Tiramos o caminhão dali, eu desliguei o motor, né? Fui lá ver, estava saindo água. Eu falei, não pode isso daí. Fui ligar o caminhão, trancou o motor. Se eu não tivesse desligado, eu podia ter ido até na Mercedes ou numa oficina. Aí naquele negócio foi feito dentro da Mercedes, falei, vou levar na Mercedes. Vieram, instalaram, levaram para lá. Daquilo ali deu outro problema, porque eles botaram uma junta de cabeçote errada. Aí o cara falou, não, mas você não reapertou o cabeçote. Eu falei, reapertar o cabeçote, vocês falaram de 800 a 1.200 quilômetros. Eu tinha dado 600, estava dentro do prazo, dentro da quilometragem que vocês pediram.
Aí começou aquela briga, mas ninguém assumia, porque eu tinha comprado o caminhão. Só que os caras da Mercedes não deram garantia lá, aqui no caso, que seria Araponga, acho que era, porque o bloco, já tinham rebaixado o bloco. Então, para caber o pistão dentro, foi onde que eu vi que a temperatura tinha trincado os pistões em cima. Foi feito aquilo ali e viajei. Quando eu cheguei em Cuiabá com um frete bom na época, levando os tratores para uma fazenda, eu levei acho que 2 tratores, implemento, um monte de coisa assim. Cheguei na fazenda, fui botar água, foi 6 litros de água. Eu falei, não vai 6 litros de água, tem problema o caminhão de novo. Cheguei em Cuiabá e fui fazer fora. Eu falei, bom, vou fazer fora da oficina. Quando fui fazer esse negócio fora da oficina, o cara abriu o cabeçote. Ele falou, velho, teu problema é sério. Eu falei, o que que foi? Ele falou, rapaz, degolou 2 camisas. Eu falei, o que tem que fazer? Ele falou, tem que fazer o motor. Aí o dinheirinho tinha ido tudo. Não tinha dinheiro, não tinha um centavo para fazer o motor. Aí bora fazer o motor. Aí começou a briga. Briga com a Mercedes, a de Cuiabá. Aí eu chamei os caras da Mercedes e falou, não, de fato, você só não podia ter mexido fora. Mas eu falei, agora, meu filho, já foi. E aí virou um problema sério. Na realidade, nós ficamos 30 dias em Cuiabá. Você era pequenininho, ainda mamava a mãe e eu, na época. Foi 30 dias, tive que vir para Campo Grande, brigar com eles. Entramos com um acerto, fizeram esse motor, mandaram para Cuiabá, era problema. Na época pesou muito. E isso era... E o que eles fizeram? Eles botaram uma junta de cabeçote errada. E essa junta de cabeçote deu pressão na camisa, a camisa desceu. E camisa tem um motor que é encamisado e outros que não são encamisados. Esse, no caso, era encamisado. Então foi assim, a briga da Mercedes de lá, a briga com a Mercedes daqui, aquele rolo, acabou arrumando e foi. Mas nisso tudo, 30 dias parado, fumo, dívida, e assim era. Mas eu acho que todo cara que foi caminhoneiro muitos anos, ele sempre deve ter encarado coisa. Do tempo que eu convivi com o pai, esses eram os problemas comuns que eu vi ele passar. Porque o prestador de serviço, ele só quer saber de lucro. Ele não quer saber se está certo o que ele está fazendo, se a entrega dele está boa, se o que ele entregou vai dar problema para o cliente, para o cara. E então, aqui na Domo, nós temos essa cultura. Eu vou fechar negócio com qualquer empresa, eu digo, se eu der problema para você, eu vou bancar. Se o teu caminhão ficar parado por causa de irresponsabilidade, por causa de alguma falha no processo da empresa, eu vou pagar. Porque nós somos excelentes em terceirizar a responsabilidade. Você veio, comprou comigo, mas daqui em diante, a partir do momento que você pagou, o problema é teu. Aqui na Domo não temos essa cultura. Eu aprendi isso com o senhor pelos seus feedbacks e pelos problemas que você enfrentou, pai. E, cara, a empresa cresce muito. A empresa cresce, continua crescendo e em pouco tempo nós seremos os maiores prestadores de serviço do Brasil, a parte de transporte rodoviário de carga. Porque eu vi tudo isso que o senhor passou, todos os seus testemunhos, enfim, eu convivi também com o senhor quando eu tinha noção das coisas, né? Depois da adolescência. Eu vi esses desafios, vi quantas vezes você ficou parado na estrada. Então, o cara que é cliente Domo, a empresa que é cliente Domo, ele nunca vai ter esse problema com a gente. Porque se a gente errar, a gente vai colocar o braço de baixo. Porque é muito fácil ganhar dinheiro dos outros. Agora, manter o nome, essa é a parte mais difícil. É aquilo que os cantores, que os famosos falam. Você fazer sucesso não é difícil. Agora, você se manter no sucesso é difícil. E a Domo está indo para 8 anos esse ano. Muito satisfeito com a história da empresa, com tudo que está acontecendo. Mas isso muito eu devo ao senhor, dessa parte dessa cultura, tá, pai? Cara, para quem quer entrar na profissão, para finalizar, para quem quer entrar na profissão hoje, o senhor como pai, como marido, a mãe faleceu em 2024, mas a vida do pai foi com a mãe na estrada ou com a mãe em casa. O que você aconselha para esses jovens que querem entrar na profissão? Olha, para entrar no transporte, porque eu não sei como é que tá o transporte está hoje, porque o transporte no Brasil, o Brasil é muito grande, então tem que gostar muito da profissão, primeira coisa.
Segunda, conhecer muito o que é um caminhão. E também pensar sempre assim, você nunca é obrigado a fazer nada antes de pensar, mas depois tem um tempo na vida que a vida vai te cobrar. Longe, como é que eu posso falar? Longe da família, você entendeu? A primeira coisa, longe da família. Riscos, porque os riscos são muitos, são risco de acidente, risco de ladrão principalmente, tem muito nóia, que nem Porto Paranaguá, que os caras arrebentam, o caminhão vai sair, os caras engatam uma corrente, alguma coisa lá atrás na tampa, arrebenta, o cara, pô, prejuízo que fica para o motorista, não tem. Que assistência tem? Um Estado que não pode nem proteger um motorista, proteger a carga, aquilo ali é lucro, que é lucro para quem? É lucro para o país. Tudo que é estrago, tudo que é feito ali contra, são gastos desnecessários. Para onde vai esse lucro desse gasto? Então, o Brasil é muito... acho que os governos falta muito com estrutura para as pessoas se sentirem... Para as pessoas que trabalham, vamos falar assim, terem aquele direito de trabalhar com segurança. Entende? Então, penso sempre assim, quer ir para a estrada? Nada contra. Eu até hoje ainda sou apaixonado. Não vou mais, mas tenho essa paixão. Mas é pensar bem, porque a vida ela passa. Se você só estudar e arrumar uma profissão, ela vai passar. Se você só dormir em casa e não fizer nada, ela vai passar. Só que um dia a vida vai te cobrar. Tem muita coisa que a vida cobra. Você mesmo teve tempo da sua vida que eu não parava em casa. Então era assim, a gente tá longe, eu sempre tentei ter aquela presença em casa, sempre ligando, mesmo com dificuldade, na época não tinha celular, na época era, então sempre... Não tinha nem telefone em casa, eu lembro que você ligava no orelhão. De orelhão e às vezes ligava, alguém tinha telefone perto, vai lá chamar, então a gente esperava, tinha todo esse trabalho. Hoje não, hoje se liga, você pelo menos vê a pessoa na hora, conversa. Mas tudo tem um preço, né? Por exemplo, um filho que fica em casa, porque quando você casa, que nem no começo, foi beleza, você podia viajar, tudo, depois você começa a estudar, acabou. Opa, isso daí é complicado dizer, porque hoje o motorista ele não pode levar a família no caminhão. Então, aquele tempo ainda tem, pode ser que tenha empresa que ainda permite, mas a maior parte já não permite mais. E eu acho que isso é não é um, porque hoje o mercado está sedento de mão de obra em todos os setores, mas no caso do motorista, eu acho que o pai, por exemplo, você me aconselhou aí para a estrada? Não, é o contrário, né? Quando você queria comprar caminhão, eu falei negativo. Não quero saber de você no transporte. Vai cuidar da sua vida, você já tinha uma profissão, eu falei, segue alguma coisa. Vocês entenderam, pessoal? Agora não é terceiro falando, é quem viveu isso. Mas por que você me aconselhou disso, pai? Por que você não queria que eu fosse na estrada? Existe uma concorrência desleal, para começar. Se você vai com um caminhão, que concorrência você vai, que competição que você vai ter na estrada? Você vai ficar um cara isolado, porque nem todo autônomo é. Ele está brigando por o quê? Ele não decide sobre frete. Todo frete já vem composto. É esse X aqui, X a tonelada, você vai se você quer. Mas não é só você vai se você quer. É que geralmente você tem compromisso. O caminhão sempre teve compromisso. O caminhão tem pneu, tem mecânica, quebra um diferencial, você gastou lá 30 mil. Você tem esse dinheiro? Você não tem, você vai para a estrada. Se você ficar parado uma semana que você perdeu, porque quando eu trabalhei, por exemplo, na estrada, o que eu pensava? Fim de semana você não pode perder. Você perdeu 2 fins de semana, quantos dias você perdeu? Você pode botar que você perdeu pelo menos uma semana de trabalho. Então, tem esse outro lado. Eu não sei como é que está hoje, se existe programação, que eu estou fora, né, do transporte, mas se tem programação, você tem como você se programar hoje, não sei. Mas na época você não tinha como se programar, você perdia um final de semana, você parou lá em São Paulo, não conseguiu frete, ficou 2 dias lá, entendeu? Que nem Rio de Janeiro, eu carregava, por exemplo, Caramuru, viajava para o Rio, descarregava lá, carregava Transantos. Então, dava sorte, às vezes chegava na sexta-feira, descarregava, já passava para os caras, né? Passava lá na Transantos e lá era carga fracionada. Então, vinha, às vezes carregava de sábado e às vezes você ficava para segunda. Então, na segunda você ia carregar. Então, você passava sexta, sábado, domingo. Se você carregava a segunda, beleza, você não foi 4 dias já.
Porque geralmente quando você carregava na segunda, você saía à noite de lá. Porque como era carga fracionada, você saía com 60, 70, 80 nota fiscal. Aquele tempo, acho que não tinha ainda computador, então tudo na base da máquina como é que falo? Eu faço assim porque... Datilografar, eu acho. Exato. Então era problemático, né? Então você perdia esses 4 dias, e daí para você ganhar esses dias. Isso só no fim de semana. Se você perdesse mais um, já tinha ido uma semana do mês. Então sempre foi. A comunicação hoje é boa. Mas também tem um atravessador, né? Então o frete nunca é te apresentado, esse é o frete. É te apresentado outro frete. Tinha transportador na época da Transantos. Não, a Transantos eu lembro que eles davam frete. O frete é X. Claro que o frete era fracionado, então eles davam, vamos pagar isso. Mas tem empresa que não, que ela passa para quem? Ela passa para um terceiro, que é o agenciador de carga. O agenciador de carga, ele pega aqui e passa para ti o que ele quer. Por quê? Porque às vezes tem gerente de empresa, o chefe de lá de dentro de transporte alguma coisa que ela passa para o agenciador. Porque eles racham. O frete é tanto, total. Você pede para o motorista X. Se ele vai, daí você pega X e X é dividido entre nós. Entendeu? Então existe muito transporte que o cara se obriga a fazer. Mas se ele for botar na ponta da caneta, ele não vai ter lucro nenhum. Às vezes é porque está 3 dias, 4 dias, 5 dias num lugar esperando um frete e se agonia, né? Então. Legal. É isso aí, pai. Obrigado. Outro dia a gente bate mais papo. Nós gravamos esse primeiro episódio, nós vamos gravar outros. E obrigado por senhor estar aqui, obrigado por ter pela minha vida, por ter cuidado de mim, obrigado por ter dado os ensinamentos. E é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer também, né? A você, graças a Deus que o Museu da Educação a gente deu e você está continuando. E para mim é uma alegria grande você poder estar no transporte, mas de outra maneira, em que você vai poder auxiliar o transporte. E não ser só mais uma mais que está lá fora sofrendo. Que é o que o Brasil precisa, né? Então, vamos supor, eu não sei como é que é o transporte hoje nos Estados Unidos, como é que eles, que é um país desenvolvido, como é que funciona vamos falar, a estrutura deles de frete. Mas eu acho que se correr muitos, ou de conhecer outros tipos de modal, de sistema, de repente dá para mudar muita coisa. Porque o Brasil carece disso. Do jeito que está indo, uma hora o transporte vai colapsar. Não sei se a previsão é no máximo 10 anos colapsar. Exatamente. Você imagina se o seu país estivesse desenvolvendo. É. Mas é isso aí, pessoal. É isso daí. Obrigado, pai. Beleza, filho. Deus te abençoe muitíssimo. Amém.